Faz a diferença na vida dela, Pai, para que ela possa trazer o alimento do céu para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Igreja, eu confesso que não foi algo programado. Me avisaram há 5 minutos. Mas é assim que Deus faz. Os irmãos podem se sentar. Peço para que abra a Bíblia em Jó 42. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que é este que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros. Ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitares, porque eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, com o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. O Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo que o Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão e sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que diz o Senhor. Ele havia enviado, e a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quécia, e o nome da terceira Queren-Hatuque. E toda a terra não se achou mulheres tão formosas como a filha de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disto, viu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dia. Aleluia. Aqui, irmão, na história de Jó, que a gente pode tirar de aprendizado para a nossa vida. Nem sempre é fácil, as lutas vêm, as tempestades acontecem, mas a gente não pode
e eu entreguei na mão de Deus e falei assim: Deus, eu estou indo para a tua casa. E no momento que eu entrei naquela porta, a dor passou. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Não é uma dor, não é uma doença que vai te parar. Não é nada que vai te parar. As tentações vêm, as coisas acontecem na nossa vida. O inimigo se levanta na nossa casa, na nossa família. Tenta, de todo lado ele tenta. Mas a gente não pode olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo. A gente só pode olhar para cima. Porque é Deus que nos fortalece, é Deus que nos sustenta, que nos coloca de pé todo dia. Por isso que a primeira coisa do nosso dia é fazer é orar a Deus. Porque Ele que nos dá força, Ele que nos sustenta, Ele que nos honra. Jó podia ter blasfemado, mas ele não blasfemou. Ele perdeu tudo na vida dele. Desde os filhos, a mulher. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé em Deus. E por isso Deus honrou ele cada vez mais. E deu tudo em dobro. E é assim na nossa vida. A gente não pode de jeito nenhum blasfemar contra Deus. A gente não pode murmurar, questionar os planos do Senhor. Está doendo? Aguenta. Está sofrendo? Está chorando? Aguenta. Isso é uma provação, isso é um teste de Deus para saber até onde você suporta, até onde Ele vai ali chegar para você te testar, até onde você vai ser fiel a Ele. Está doendo? Jejua mais, ora mais para essa sabedoria. Jesus, me ajuda a orar mais, me ajuda a ler mais, busca a palavra. As histórias da Bíblia não são uma história que, vou ler aqui que eu achei bonitinho, foi triste, mas Deus honrou. Não, aqui é uma palavra verdadeira, está aqui para a gente ler, para a gente meditar na palavra. É um pão diário que a gente tem que ler, tem que meditar, que a gente tem que buscar verdadeiramente Deus, porque Ele deixou assim, a gente tem intimidade com Ele, com o Espírito Santo. Deus se faz presente. Basta a gente estar ligado, a gente estar preparado com os ouvidos sensíveis que Ele vai nos falar, vai nos encher. A gente é uma igreja pequena, mas a gente é cheio. A gente é cheio do Espírito Santo e Ele quer trabalhar na vida de cada um de uma forma. Seja para pregar, seja para louvar, seja para orar, seja para ajudar um irmão. A gente está aqui para fazer a obra dele e Ele quer levantar cada vez mais pessoas para fazer a obra dele. Tem que estar disposto para matar a nossa carne e adorar a Deus, porque é isso que Ele quer. Deus ama o coração quebrantado, Deus ama o coração contrito, aquela pessoa que está disponível para fazer a obra dele. Mesmo nos dias que a gente está mais cansado, diz que não gosta de ter ânimo, de fazer a vontade dele, porque é isso que Ele quer. Jó morreu de velhice. Imagina, irmãos, a gente poder ver os nossos filhos crescer, a gente ver os nossos netos, a gente ver os nossos bisnetos. Isso é uma bênção. Ser farto de dias. Não falo do dinheiro, porque o dinheiro corrompe, mas mesmo assim o dinheiro é necessário. O dinheiro é necessário para pagar nossas contas. Então eu falo muito para Deus. Eu não almejo grande dinheiro, ganhar na Mega Sena da vida para não subir para a cabeça. Eu falo para Deus, eu quero ter uma vida estável, mas na presença e alegria do Senhor. Porque alegre é a gente que sabe viver, sabe estar do lado da nossa família, sabe buscar, sabe adorar, sabe estar do lado do dia a dia na nossa família. Se não está doente, a gente vai lá e ora, pede sabedoria a Deus. Às vezes a gente não pode meter a mão, porque às vezes é Deus ensinando. Mas muitas das vezes a gente pode ir lá orar no Senhor, Ele vem com a mão forte, Ele vai lá e sustenta. Eu falo isso por experiência própria, porque o meu avô passou por um processo muito de alcoolismo e eu falei para Deus, eu não aceito mais isso. Ele tem família, ele estava vivendo como indigente e fora de casa, dormindo bêbado pelas ruas, e eu falei para Deus, eu não aceito, porque Ele é um servo do Senhor. Eu não aceito. E comecei a orar, a jejuar. E Deus foi tão tremendo que Deus colocou ele numa cama de hospital, colocou, mas ele não consegue tomar um copo mais. Hoje mesmo eu liguei para ele, ele falou, filha, que ele me chama de filha porque ele me criou. Ele fala, eu não bebi mais não quero beber mais. E para honra e glória do Senhor, ele está de pé. Já não está mais sentindo as dores que ele estava sentindo e diz que não quer mais beber. E eu falei, graças a Deus, porque Deus é bom. Deus ouviu a minha oração. Ele teve que sofrer, sentir dor para poder parar de beber? Teve. Porque muitas das vezes o ser humano precisa passar na dor para poder mudança.
mas que a gente não venha passar por dor para poder ter mudança, porque a gente é um povo que tem a palavra, então a gente pode meditar nela dia e noite e não precisa sofrer para poder ter mudança. Deus está dizendo todo o tempo, o fim está próximo, a gente precisa jejuar mais, orar mais, buscar mais. Está ligado, porque nem todo mundo que está dentro da igreja está ligado, nem todo mundo que está verdadeiramente subindo a escada está dizendo que está firme dentro da igreja. Deus está dizendo, precisa acordar, precisa acordar. É tanta gente boa que se bate contra a nossa vida, é tanta coisa que é feita contra a nossa vida, e quando a gente está fraco na fé, a gente cai. Voltando para o assunto de Jó, o único defeito do Jó diante de Deus foi porque ele quis amaldiçoar o dia que ele morreu, e isso Deus abominou. Mas tirando isso, que ele nasceu, mas tirando isso, Jó teve a mulher que, imagina uma pessoa que você ama chegar diante de você, que foi a única que restou, mamãe ele amaldiçoar o Deus e morrer. Ele teve feridas no seu corpo, imagina as dores que ele sentia. Para ele se cortar com cacos de vidro, se raspar com cacos de vidro, imagina como estava doendo aquela doença nele, para ele fazer aquilo. Ele já não tinha que comer, ele era julgado como louco, mas o Senhor mesmo disse, louco não ele é meu servo, fiel e reto. Os amigos dele tratavam ele como louco, ninguém queria ficar mais perto dele, ninguém. A família dele só ficou com ele quando Deus honrou. A família dele só esteve com ele quando o estado dele foi de restauração. E assim, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente passa por momentos que a gente fala que está sozinho, que não tem ninguém, as pessoas se afastam, mas às vezes isso é a resposta de Deus. Deus quer que você passe por aquilo sozinho. Se você tiver a mão de alguém, lá na frente a pessoa vai te falar que te ajudou, que fez. Não é isso que Deus quer. Deus quer mostrar que você é dependente exclusivamente dele. Que você tem que crescer espiritualmente, primeiramente, para ter alguém do seu lado. E eu não falo questão de marido, não, mas é em todos os aspectos. A gente passa na prova, em casa, na família, no trabalho. Deus sempre tem o melhor pra gente. Às vezes a gente quer almeja uma coisa grande, mas Deus vai nos moldando, vai dando um pouquinho ensinando, e a gente tirando lição, e ele vendo que a gente está se diminuindo, que a gente está se humilhando diante dele, que a gente está fazendo a vontade dele, não deixando a soberba crescer, não deixando o dinheiro subir para a cabeça, não deixando que as coisas desse mundo que não é nosso, aqui nada é nosso, nada. A gente pode ficar, muitas vezes a gente, como humano, fica feliz quando compra aquela coisa nova, quando adquire aquele bem novo, mas tudo é terreno, tudo é mundano. A gente só pode ficar feliz com os dons espirituais. Nem todo mundo vai falar línguas, nem todo mundo vai sapatear, vai rodar, vai fazer aquilo, mas a intimidade com Deus, só sentir a presença de Deus é grandioso. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo. Todo mundo pode buscar, Deus responde, Deus revela, seja por sonho, seja por música. Basta você estar ligado, estar profundamente ligado, você com Deus. E isso é uma batalha travada. Não é você ler hoje a Bíblia, da semana que vem eu leio de novo. Hoje eu canto louvor dentro de casa, né? Eu escuto de novo. Não. A gente faz coisas todo dia. Se for para ver uma novela, a gente vê todo dia. Se for para ver uma série, a gente vê todo dia. Se for uma série de 8 temporadas, você vai sentar lá e você vai ver e ficar vibrado. E por que para a casa do Senhor, para a palavra do Senhor não pode ser o mesmo? Deus está aí para nos moldar, para nos ensinar. A gente é vaso na mão dele, ele quer quebrar. É tempo de conserto. É isso que Deus tem me tocado muito no meu coração, é tempo de conserto. Busque verdadeiramente, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele quer nos moldar, Ele quer levantar um povo forte. Eu vejo essa igreja não como uma igreja de são 10 irmãos, são 15 irmãos, não. Eu vejo que Deus está preparando esses 15 irmãos para trazer mais povo para dentro dessa igreja, mas verdadeiramente fazer a obra dele, para sair por aí evangelizar sua família, para sair por aí salvar almas. Sua família não pode, não, minha família não vai vir para essa igreja, o ministério
evangelizar, seja o nosso vizinho, seja o nosso irmão, seja o nosso amigo. A gente está aqui para fazer a diferença, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar. Que o brilho do Senhor possa resplandecer sobre a gente. Que o brilho do Senhor, a gente, onde a gente chega, a gente fala assim, é crente. Há algum tempo, eu tinha um canal no YouTube. Só que eu tinha parado de usar e tal, deixei pra lá. E aí o Senhor me incomodou falando, faz a diferença, faz a diferença. Tem lugares que você não pode estar, leva a palavra a si mesmo. E eu resgatei lá meu canal de 2 anos atrás, comecei a postar vídeo. Uns vídeos em curto, só rapidamente porque não tenho tanto tempo. E aí o inimigo começou a se levantar, porque quem faz a obra de Deus é assim, o inimigo vai tentar te parar, tentar te frustrar, tentar te desanimar. Aí começou os comentários das pessoas do mundo falando, sai daí, o crente sendo crente, apaga que ainda dá tempo, sai daí que tá feio, mas tudo por quê? Está falando de Jesus. E Jesus incomoda aquele que está no erro. Nem todo mundo quer ser consertado, nem todo mundo quer escutar a palavra de Deus. E eu falei para Deus, eu não vou deixar isso entristecer no meu coração. E sabe o que eu faço? Eu oro. No momento que a primeira leitura que eu li, eu fiquei triste com o comentário. Fui lá, apaguei, depois aí eu orei, eu dormi e Deus me revelou para o sonho. Continuo fazendo a obra. Por quê? Jesus foi perseguido, não vai ser a gente que vai ser diferente. Jesus aguentou tanta coisa por amor a gente, por que a gente vai ser diferente? A gente está num mundo que está perdido. A gente não tem que se ligar para as pessoas vão falar, deixar de falar, o que elas acham, o que elas acham. A gente tem que estar firme na rocha. A gente é a nossa casa. A gente tem que ser comum, a gente tem que ser exemplo. Se estão falando, deixa, entrega na mão de Deus. Deus sabe o melhor para a gente, Deus sabe o melhor que fazer para a gente. E se Ele está te usando de qualquer forma, não deixa Ele continuar te usando. Seja para levar uma palavra para o amigo, para o vizinho, traz o seu filho no culto das crianças. Tem me surpreendido grandemente no culto das crianças, porque Jesus está usando os pequeninos, como o irmão Expedito leu no começo. A palavra introdutória foi tremenda. A gente tem que ser como criança, porque criança tem coração puro. Criança, ela aceita. Você pode bater na criança, se repreender ela aqui agora, daqui a pouco ela vai esquecer. E assim a gente tem que ser, bateu, Deus castigou, tá doendo, mas peraí, deixa eu entender que foi o meu crescimento, deixa eu entender que aquilo não agradou a Deus, deixa eu entender que eu tenho que mudar e fazer melhor. Glória a Deus. E assim a gente tem que ser, seja em casa, na nossa família, na igreja, onde for, porque a gente não tem que ser igreja 2 horas que a gente entra na igreja e fique 2 horas aqui sentados escutando a palavra, seja de quem quer que pregue. Estou cheio do Espírito. Não. A gente tem que estar 24 horas ligado com Deus. Seja lá fora, seja onde você estiver. Estou dormindo, estou pensando em Deus, estou glorificando, estou adorando, estou louvando. Porque é isso que Deus quer, que é um povo forte. E a gente precisa se fortalecer cada vez mais. E assim eu deixo essa palavra. Eu quero que os irmãos tenham entendido um pouco que eu tenho trazido, que é se fortalecer no Senhor. É tempo de mudança. E assim eu agradeço a oportunidade.